O que acontece depois que a gente morre? Essa talvez seja a pergunta mais antiga e fundamental da humanidade, não é mesmo? Existem inúmeras teorias e crenças, mas hoje a gente vai mergulhar direto no que as escrituras dizem sobre isso. E olha, essa análise pode acabar desafiando muitas ideias populares que a gente costuma ver. Então, a grande questão é essa. Se a gente deixar de lado um pouco as tradições, as interpretações que vieram depois e for direto na fonte, o que os textos bíblicos de fato revelam sobre o estado de quem já morreu, vamos investigar isso juntos, passo a passo, usando apenas as escrituras como nosso guia. Para a gente entender o que a Bíblia diz sobre a morte, o ponto de partida é, na verdade, a sua fórmula para a vida. É bem interessante, a lógica apresentada é bem direta. A morte é simplesmente o processo inverso da criação. A base para esse entendimento está lá em Gênesis, numa espécie de equação fundamental. Ali, o ser humano, chamado de alma vivente, não é descrito como um corpo que tem uma alma consciente dentro. Na verdade, ele é a união de dois elementos: o corpo físico, feito do pó da terra, e o fôlego de vida, que é uma força vital, uma energia impessoal que vem de Deus. É a combinação desses dois que resulta em uma pessoa viva e consciente. O processo da morte, então, é exatamente o inverso da criação. Aquele fôlego de vida, a energia, volta para Deus, que foi quem deu. Sem essa força vital, o corpo, que é matéria, simplesmente volta a ser pó. A alma vivente deixa de existir. Não sobra uma entidade consciente flutuando por aí. E talvez um dos versículos mais diretos sobre esse assunto venha do Salmo 146. A afirmação aqui não deixa margem para dúvida. No exato momento da morte, os pensamentos perecem. A consciência cessa. Toda atividade mental, sentimentos, amor, ódio, tudo simplesmente acaba. A morte, por essa perspectiva, é o fim total da consciência. Ok, mas se a consciência realmente acaba, como é que a Bíblia descreve esse estado? Ela usa uma metáfora muito consistente e poderosa. Vamos ver como essa ideia se desenvolve nos textos. A palavra-chave aqui é sono. E atenção, não é um sonho não. É um sono profundo, sem nenhuma percepção do tempo ou do que acontece ao redor. Quem morreu não está ciente de nada, não sente nada, não sabe de absolutamente nada. Estão, biblicamente falando, dormindo. E o mais fascinante é que o próprio Jesus usa essa metáfora. Primeiro, ele diz que o amigo Lázaro dorme. Quando os discípulos não entendem, ele esclarece sem rodeios: Lázaro está morto. Para Jesus, a morte era um sono do qual alguém poderia ser despertado. E esse despertar seria, claro, a ressurreição. E isso não foi um caso isolado. A metáfora do sono é surpreendentemente consistente ao longo de toda a Bíblia. Desde o rei Davi, lá no Antigo Testamento, passando por Jó e Daniel, até o primeiro mártir cristão, Estevão, e os primeiros crentes da igreja, todos são descritos como dormindo na morte. Essa consistência, em diferentes livros e épocas, é um argumento bem forte. Certo. Se a morte é um sono inconsciente, o que isso significa para muitas daquelas crenças populares sobre a vida após a morte? Coisas como almas imortais, inferno de tormento, fantasmas. Vamos comparar diretamente essas ideias com os argumentos bíblicos apresentados na fonte. Olha só que contraste direto. A ideia de uma alma imortal contradiz versículos como o de Ezequiel, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. A noção de um inferno de tormento eterno é substituída pela ideia da segunda morte, que é uma destruição final completa. E os supostos fantasmas? Bem, de acordo com Eclesiastes, os mortos não sabem coisa alguma, então qualquer comunicação viria de espíritos enganadores e não de quem já se foi. Isso nos leva a uma implicação teológica gigantesca. A fonte argumenta que se os seres humanos já são imortais por natureza, por que Jesus precisaria vir para nos salvar da morte? Se existe purificação através da reencarnação, qual o propósito do seu sacrifício? No fundo, essas crenças populares podem acabar minando o pilar central do cristianismo. Então, se a morte é um fim inconsciente, um sono, onde fica a esperança? A resposta bíblica não está na imortalidade da alma, mas em algo muito mais concreto e poderoso: a ressurreição do corpo. Nas palavras do apóstolo Paulo, a questão é colocada de forma definitiva. A ressurreição não é um detalhe secundário, é a base de tudo. Sem a ressurreição de Cristo e, por consequência, a promessa da nossa própria ressurreição, a fé cristã, segundo ele, simplesmente não teria sentido algum.
E essa esperança da ressurreição se desenrola num plano com duas fases bem distintas. A Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, não fala de um evento único, mas de duas ressurreições separadas. Cada uma tem um propósito, um momento e um resultado diferente. Entender essa distinção é fundamental para compreender o destino final de todo mundo. A sequência descrita é a seguinte. Na volta de Cristo, acontece a primeira ressurreição, a da vida, que é para os salvos. 1000 anos depois, acontece a segunda ressurreição, a do juízo. Nela, aqueles que rejeitaram a salvação são ressuscitados para enfrentar a destruição final, que a Bíblia chama de segunda morte. Isso leva a uma conclusão fascinante sobre a percepção do tempo. Se a morte é um sono inconsciente, não existe passagem de tempo para quem está nesse estado. Para alguém que morreu há milênios ou para alguém que morreu ontem, o próximo momento de consciência será exatamente o mesmo, o instante da ressurreição. Entender tudo isso nos leva, claro, a uma conclusão bem prática. Se a morte é o fim da oportunidade e a ressurreição é a única esperança real, como é que isso deveria impactar a forma como a gente vive hoje, agora? De acordo com a fonte, o caminho para fazer parte da ressurreição da vida envolve passos claros. Primeiro, reconhecer a necessidade de salvação. Segundo, aceitar o sacrifício de Cristo através do batismo em seu nome. E terceiro, demonstrar essa fé através de uma vida de obediência, uma fé que se vê na prática. A carta de Tiago oferece uma analogia poderosa que resume bem essa ideia. Uma fé que salva não é só uma crença intelectual, algo que fica só na cabeça. É uma fé ativa, uma fé que transforma e que produz frutos, mostrando que é genuína, que é viva de verdade. E a gente termina com esta pergunta para a reflexão. Se não existem segundas chances através de reencarnação ou um estado intermediário, mas sim um sono seguido pelo juízo, a urgência e o propósito da nossa vida aqui e agora ganham uma nova e profunda dimensão. A questão que fica é: como então nós deveríamos viver?